paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estamos iniciando mais um trimestre, graças a Deus, no ano 2024, e é uma honra estar de volta aqui com todos os professores de jovens da nossa igreja. Aqui está a capa da nossa nova lição e o tema geral dela é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. O comentarista da lição é o pastor Elias Torralbo. O mesmo é mestre em teologia sistemática, especialista em gestão escolar, diretor executivo da FAESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo, e ele é pastor no Ministério, Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Durante essa lição, toda essa revista, nós estudaremos sobre a doutrina, que é a base, né, o fundamento deixados por Deus através dos apóstolos e dos profetas. Então, nessa primeira lição, nós vamos estudar a fonte originária, primordial da nossa doutrina, como nós chamamos também doutrina bíblica. Então, como o nome já sugere, a principal fonte de doutrina nossa é a Bíblia Sagrada. Portanto, a lição que abre, né, esta revista, lição número 1, tem por título Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Glória a Deus. O texto principal está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O resumo da lição nos diz: a Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão. Ao lado nós temos a leitura semanal, é importante que você faça ela com seus alunos. São 3, querido professor, os nossos objetivos. Primeiro, apresentar a origem da Bíblia, explicar a inspiração das Escrituras e destacar a Bíblia como fonte de doutrina. Já fizemos a apresentação do nosso autor e, mais uma vez, eu enfatizo que, ao longo dessas 3 lições, nós estudaremos a respeito do fundamento dos apóstolos e dos profetas. E enfatizaremos a Bíblia, sobretudo nessa lição, como única fonte genuína da doutrina para os crentes de todos os tempos. O nosso texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 17. É importante que você faça toda essa leitura para que seus alunos possam estar inteirados do texto bíblico, que é a base para toda a discussão que teceremos nessa lição. A título de introdução, você deve fazer, né, a apresentação do comentarista, você pode mostrar alguma foto, nós temos aqui o livro de apoio e atrás tem a foto do nosso pastor Elias Torralbo, mas é muito fácil encontrar também na internet. Dito isto, você vai explicar que nesse trimestre nós estudaremos a respeito do valor da doutrina. Enfatize outra vez sobre a Bíblia, né, como fonte segura da doutrina, como nós fizemos aqui no início, apresentando de fato o que será estudado. Você ainda pode ler os tópicos das lições, porque isso causa entusiasmo e desejo de curiosidade, melhor dizendo, nos alunos, para que eles possam acompanhar, né, durante todo o trimestre. Então, a título de introdução, você faz isso. Essa lição está dividida em 3 pontos. Vamos então para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição tem por título A Origem da Bíblia. Nós já estudamos sobre isso em outras revistas, inclusive na revista passada, mas nunca é demais estudarmos a respeito da origem da Bíblia. Então, aqui, nesse primeiro ponto, você precisa destacar a própria definição do termo. A lição já traz que o vocábulo Bíblia tem origem na expressão grega biblos, como está escrito em Mateus 1:1, que significa um livro, ou ainda de forma diminutiva, biblion, conforme Lucas 4:17, que significa pequeno livro. Então, o termo Bíblia relaciona-se com biblos, de onde vem o nome dado à parte interna do papiro, material usado na antiguidade para escrever os livros. Então, você vai explicar essa origem no radical, né, da palavra,
Mas também é importante dizer que é a coleção de livros. Tem essa ideia também, uma coletânea de livros. É um livro apenas formado por vários livros diferentes, por assim dizer. Todos juntos formam uma unidade deixada por Deus para nossa orientação. Ainda nesse primeiro ponto, você precisa discutir sobre a origem literária da Bíblia, porque é um livro espiritual, divino, porém é um livro também físico, humano, portanto, produzido por homens. E aí, esse livro, a Bíblia, originalmente ela era escrita em rolo, em papiros, como os livros antigos, os escritos antigos. Ela não foi sempre um único livro. Ela é formada por vários livros que eram rolos individuais. E aí depois juntou, e aí algo muito gigante, né? Porque nós não tínhamos a facilidade que temos hoje do papel, ó, toda a escritura registrada nesse livro. Querendo ou não, um livro não tão robusto assim. Temos livros muito maiores. Mas a ideia é dizer que, inicialmente, a Bíblia foi escrita em papiros, em rolos, em pergaminhos, como os manuscritos antigos. E, posteriormente, com a invenção do papel no século II pelos chineses, como nosso comentarista traz aqui muito bem esse resgate histórico. Depois, com o desenvolvimento da imprensa, com Gutenberg, a Bíblia também foi evoluindo no sentido de material. E hoje nós temos várias Bíblias traduzidas em vários idiomas, como nós já sabemos. E aí você resgata aqui também nesse ponto o caráter que eu chamo de técnico da Bíblia. Por exemplo, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, 40 homens foram o total, né, de escritores que viveram em lugares diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes. A Bíblia originalmente foi escrita em pelo menos 2 idiomas principais, o hebraico e o grego, e um dialeto chamado de aramaico. Então, 3 idiomas no total. A Bíblia, na sua forma completa, teve aproximadamente 1.600 anos para ser composta. Contudo, forma uma unidade muito firme e consistente, porque é a palavra de Deus. E o centro de sua mensagem não é o homem, é Deus. A Bíblia apresenta Deus como criador, portanto, criacionismo. A sua teologia tem ênfase no conhecimento a respeito de Deus e a sua relação com o mundo. A Bíblia também fala da exposição, expõe sobre o lugar do homem no plano de Deus, na salvação. E a sua culminância está na soteriologia, que é a doutrina da salvação, e na escatologia, que é o estudo das últimas coisas, dos últimos tempos, o que vai acontecer na perspectiva futura, né? Escatológica, portanto. Nós precisamos fazer todo esse apanhado, e aqui eu sugiro que você fale da divisão dos testamentos, é importante resgatar isso, dos livros. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos as divisões de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, depois tem os livros históricos, depois tem os livros poéticos, iniciando em Jó, depois tem os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores. É importante que você faça esse resgate. E ainda dizer da divisão do Novo Testamento, que nós temos os 4 evangelhos, depois nós temos o livro histórico, né, o livro, que é o de Atos, depois nós temos as cartas, ou epístolas, aí nós temos aí direcionadas à igreja, epístolas eclesiásticas, e nós temos também as epístolas universais. E depois o livro profético, o livro da revelação, que é o Apocalipse de João. É importante que você traga essa dimensão técnica aqui nesse primeiro ponto também, para que o seu aluno resgate, rememore, sinta desejo de saber, dominar de fato essas informações sobre a Bíblia Sagrada. Quanto à sua origem, no subtópico 3, nós precisamos
trazer essa informação do cânon sagrado. E a palavra cânon, como o comentarista traz, é de origem cristã e vem do grego cânon e provavelmente do hebraico kané, que quer dizer junco, cana, vara de medir, com referência a uma regra ou uma norma a seguir. Então, o cânon é justamente essa regra, é de fato de Deus, é o que ele requer de nós. Então, o cânon bíblico, no caso, é uma referência aos livros considerados como palavra de Deus. E como surgiu essa canonização? A canonização dos livros da Bíblia foi feita por concílios eclesiásticos. Aí nós temos o cânon do Antigo Testamento, no caso, que na época de Jesus acredita-se que já estava fechado e ninguém discutia a autoridade dos livros. E no Novo Testamento demorou um pouco mais a ser fechado esse cânon. A confirmação desses livros foram com base em quais critérios? O comentarista traz. Primeiro, deveriam ter sido escritos por um dos apóstolos ou alguém muito próximo a eles. 2. O conteúdo deveria ser coerente com os ensinos da igreja e os demais livros sagrados. E 3. Deveriam ser conhecidos e reconhecidos na igreja. E aí, isso foi feito por meio dos concílios. E aí você pode ler com seus alunos, mostrando a eles essa ideia de concílio. Atos capítulo 15, versículo 6. Se fizermos uma rápida pesquisa no Google sobre o primeiro concílio, muitos sites apontarão o concílio de Nicéia. Contudo, eu quero trazer o primeiro concílio aqui em Atos capítulo 15, versículo 6, que foi o concílio lá em Jerusalém, quando os apóstolos se reuniram juntamente com Paulo para discutirem acerca da vida dos gentios. Se eles deveriam ou não guardar a lei, como judeus, e como seria a vida deles depois que aceitassem Jesus como Salvador, depois se convertessem ao cristianismo. Então houve uma grande discussão e a igreja precisou decidir o rumo dessas pessoas. Então o concílio funciona isso, como uma reunião eclesiástica para discussão, debate de rumos que a igreja tomará. E aqui, nesse ponto, eu acho importante você apresentar também para seus alunos a distinção entre livros canônicos e livros apócrifos. Você faz uma breve pesquisa, mas a grosso modo o canônico é o que foi reconhecido como palavra de Deus. E apócrifo é o que não foi considerado como palavra de Deus. Uma boa parte desses livros apócrifos estão concentrados ali no período interbíblico, que foram aqueles 400 anos aproximadamente de silêncio de Deus, entre o último profeta do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus, com a figura de João Batista proclamando a sua vinda aqui na Terra. Portanto, essa literatura não é considerada palavra de Deus, embora tenha um grande valor histórico para nós compreendermos algumas questões, mas como palavra de Deus, regra de fé e prática, base doutrinária, não são consideradas, ok? Esses foram os nossos subsídios. Vamos então para o ponto 2 da lição. Olá, querido professor. Ponto 2 da lição tem por título A Inspiração das Escrituras. Então, mais uma vez, eu lembro que nós há pouco tempo estudamos isso, mas aí você vai resgatar de novo o termo como inspiração, que vem antes de iluminação, aplicação, convicção. Todos esses termos derivam ou surgem a partir do termo inspiração. Então, ela coordena todo o funcionamento dessas demais ações de Deus na vida do homem. A palavra inspiração vem do latim inspiratio, que advém do verbo inspirare. Inspiração quer dizer soprar em ou ainda insuflar. Então, é o sopro de Deus na mente humana. Então, a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E aí nós vemos isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E, portanto, por causa disso, ela é digna de toda aceitação. 1 Timóteo 1 e 15. Porque nós cremos na Bíblia Sagrada. Porque esse livro que nós temos apego e entendemos ser o nosso livro de regra, fé e prática. Porque não é um livro meramente humano. Ele tem o toque divino, ele tem a ideia divina, ele tem um sopro divino nos autores para que eles pudessem escrever.
E aí eu faço uso agora do livro de apoio, porque o comentarista traz uma explicação muito interessante sobre essa dimensão física da Bíblia, a dimensão humana da Bíblia, melhor dizendo. Algumas pessoas se opõem à verdade da palavra de Deus justamente por dizerem o seguinte: foram homens que escreveram. Então, como acreditar em um livro humano? Não seria a Bíblia só mais um livro? Então, duvidam da veracidade divina de um livro escrito por homens. Aí o comentarista aqui tenta trazer algumas explicações para confrontar este argumento. Ele diz assim: foi Deus quem decidiu revelar-se ao homem, e isso ocorre de três formas: por meio das suas obras, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e por meio da sua palavra. Nesse último caso, no que se refere à Bíblia Sagrada, os homens estiveram envolvidos, e isso pode ser justificado de duas formas. Por quê? Deus quis, de certo modo, a ajuda humana para transmitir a sua palavra. Primeiro, estratégia divina. Homens escrevendo para homens, na linguagem de homens, com vistas à compreensão da mensagem a ser transmitida. Então foi a maneira que Deus quis se revelar ao homem também, por meio da sua palavra. Então nada melhor do que um homem escrevendo, mas logicamente inspirado por Deus. E o ponto 2 que o comentarista traz como argumento é a graça divina. Não obstante as muitas limitações dos escritores, ainda assim estes foram usados por Deus para cooperar no projeto do maior e mais importante livro da história. Então a escolha de homens como autores da Bíblia é justificada pela estratégia divina, haja vista que o uso da linguagem humana contribuiria com a comunicação da mensagem. Embora tenham sido seres humanos que escreveram a Bíblia, a sua fonte foi o próprio Senhor Deus que os chamou para essa missão. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, querido professor, é importante que você faça essa ressalva com os seus alunos para não haver dúvida alguma quanto à nossa aceitação da Bíblia como palavra de Deus. E aí é também uma revelação especial. A revelação especial da Bíblia. Por quê? Deus se revelou por meio da sua criação, como vimos em Salmos 19, verso 1 ao 6, revelou pela Bíblia e por intermédio de Jesus Cristo. E essa é a revelação especial. Então, nós precisamos enfatizar que Deus se manifesta ou se revela na natureza, seu Filho Jesus, e nas Sagradas Escrituras. E todos esses tipos de revelação são válidos. Tem alguém que só quer acreditar em Deus por causa da natureza. Ah, Deus se revela na natureza. Mas não consideram as Sagradas Escrituras. É uma falha. Precisamos crer. E, em primeiro lugar, nós precisamos ter fé. Porque é necessário fé para crer que a Bíblia é a palavra de Deus, como estudamos na lição anterior. Tratando um pouco da natureza humana, né, da Bíblia, como eu disse agora há pouco, nós precisamos enfatizar com os nossos alunos a natureza divina. Para além da fé, nós temos algumas evidências, algumas sugestões de observação para entendermos a natureza divina da Bíblia. O autor cita 4 pontos, melhor dizendo. Primeiro, a sua unidade. Como um texto escrito por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, num fragmento temporal de praticamente 1.600 anos, ela consegue ser uma unidade. Ela consegue ter uma totalidade muito consistente, coesa e coerente. Como? Natureza divina da Bíblia. Sua mensagem sem igual. É o livro mais vendido de todos os tempos, mais traduzido, mais comprado. O cumprimento de suas profecias. Não houve uma profecia sequer que caísse por terra do que a Bíblia diz. E o seu testemunho próprio, a própria Bíblia diz.
que ela é a palavra de Deus. E nesse ponto aqui eu trago um subsídio bem importante para você, em relação às profecias bíblicas. Isso me chama muita atenção, eu acredito que os jovens vão gostar muito de ter essa visão. Vou usar como recurso esse livro aqui, Daniel e Apocalipse, do pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, Como Entender o Plano de Deus para os Últimos Dias. Na sua página 41, olha o que o nosso pastor diz. Aqui ele está tratando do livro de Daniel, os 4 últimos impérios mundiais, no capítulo 7. Ele diz que aqui é uma continuação do capítulo 2. Uma outra profecia predita cerca de 60 anos antes do que ele escreve agora. Mas o assunto é o mesmo, as 4 últimas potências mundiais. No capítulo 2 do livro de Daniel, esses impérios são representados por uma imagem com a cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, que se esmiuçaram ao impacto de uma pedra cortada de um monte. E no capítulo 7 de Daniel, esses mesmos impérios representam-se por um leão, um urso, um leopardo e um outro animal anônimo terrivelmente espantoso. E por fim, vem o Filho do Homem exercer o juízo e estabelecendo o reino eterno do Altíssimo, numa perspectiva escatológica, né? E aí o pastor diz o seguinte: o primeiro animal, o leão, Daniel capítulo 7, versículo 4, corresponde à cabeça de ouro da estátua do capítulo 2. Representa o quê? A Babilônia. Ele tinha 2 asas que representam a rapidez nas suas conquistas, como bem o revela a história. Daniel revelou isso. Deus ainda tinha ou estava permitindo que a Babilônia fosse o grande império mundial da época. Então, Daniel faz essa revelação ao próprio rei. Primeiro império mundial dos tempos dos gentios, a Babilônia, que durou aproximadamente do ano 606 até o ano 536 a.C. E corresponde à cabeça de ouro da estátua, né, que o rei sonhou. O segundo animal é o urso. Vemos isso no capítulo 7, versículo 5 de Daniel. Corresponde ao peito de prata do capítulo 2, que será o Império Medo-Persa. Olha como Deus diz. No capítulo 8, versículo 20, a Medo-Pérsia volta a ser representada por um carneiro posteriormente. Mas aqui no animal, o urso levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca 3 costelas. Então o lado que se levantou, ou se elevou justamente, foi o da Pérsia, que se levantou sobre a Média, que passou a ter ascendência sobre a Média. E as 3 costelas na boca aludem à conquista pela Pérsia da Babilônia, Lídia e Egito. Isso daqui aconteceu, e o período de apogeu do Império Medo-Persa, e depois, especificamente, o lado persa, entre 536 a 331 a.C. Ainda Daniel, revelando, tem um terceiro animal, o leopardo, que corresponde ao ventre de bronze do capítulo 2, que representa a Grécia. Então, o terceiro império mundial dos tempos dos gentios, a Grécia, que durou o seu império, né, do ano 331 até 146 a.C. Então, Daniel nem estava mais aqui, mas do jeito que ele falou que iam suceder outros reinados, aconteceu. É simbolizado por um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. As 4 asas representam o avanço relâmpago da Grécia nas guerras, e as 4 cabeças falam da quádrupla divisão do Império Grego após a morte de Alexandre. Então a história provou isso. Eu trago esse subsídio muito interessante porque você pode rever isso com seus alunos e dizer, olha aí, o que Deus revelou a Daniel e ele contou ao rei, posteriormente a história se encarregou de ratificar. Não que Deus precise disso, porque nós temos que crer nas suas palavras, mas foi uma profecia bíblica de outras várias 1000 que aconteceu do jeito que Deus falou. Então, professor, é importante que você faça esse comparativo e, caso queira, nós deixamos esse exemplo da profecia de Daniel como sugestão.
Vamos então para o nosso terceiro ponto da lição. O terceiro ponto da lição tem por título A Bíblia como fonte da doutrina. Então, primeiro aqui nós vamos definir o termo doutrina. E aí tem duas origens. A origem latina é doutrina, do verbo dócil, ensinar, instruir, educar, mas também essa palavra tem origem no grego didádia, didascalia, que denota aquilo que é ensinado, doutrina. Então, doutrina é o que? Ensinamento, é instrução. Também podemos ler doutrina como base em um conjunto de crenças pertencentes a uma pessoa individualmente, mas principalmente a um determinado grupo religioso. E doutrina aqui nesta lição, como em toda a revista, vai estar relacionada com as bases da fé cristã. Bases da fé cristã, conforme expostas e ensinadas nas Escrituras Sagradas. E aí nós precisamos fazer uma pequena distinção entre doutrina e usos e costumes. Doutrina é o que a Bíblia diz. Doutrina bíblica são as verdades, as bases da fé cristã que a Escritura fala. E usos e costumes é um acordo, uma organização para os tempos. Usos e costumes, por exemplo, são mutáveis, mas a doutrina bíblica não é imutável, é atemporal. Então é importante você fazer essa distinção com seus alunos. Ainda neste último ponto, professor, nós vamos falar da importância da doutrina bíblica, que é apontar o caminho a ser seguido pela igreja, nos proteger de ataques externos, é um método também de manutenção da nossa saúde espiritual. Quando nós estamos agarrados na doutrina bíblica, nós temos uma luz, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, ou seja, a doutrina, o ensinamento que a Bíblia nos ensina é o nosso guia. Então nós precisamos estar atualizadíssimos com a palavra de Deus. E enfatizar, por fim, que a Bíblia é a verdadeira fonte doutrinária. 2 Timóteo 3,16 diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. E aí a doutrina pode ser organizada de diversas formas, como por exemplo declarações. E aí para finalizar, eu trago a nossa declaração de fé, que é o nosso conjunto doutrinário. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você não tem, é importante que você tenha. É o credo, nossa confissão de fé, regra de fé, ou declaração de fé. São interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Então aqui está o nosso credo. Então nós tratamos aqui de temas muito importantes, bíblicos, doutrinários, como as Sagradas Escrituras, sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, sobre as obras de Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre as criaturas espirituais, sobre o pecado e suas consequências, sobre a salvação, sobre a igreja, batismo em água, ser do Senhor, forma de governo, entre outras. E tudo que está sendo dito aqui tem a base bíblica. Nós temos muitas referências bíblicas aqui. Realmente, nossa declaração de fé foi feita com total base nas Sagradas Escrituras. Foram ensinamentos extraídos e organizados aqui, como nosso credo, nossa confissão de fé. Então, querido professor, nada melhor do que esse exemplo da nossa doutrina, que é bíblica e sistematizada aqui na nossa declaração de fé. Pois bem, essas foram as nossas dicas. Olá, querido professor, estamos com mais um Momento EBD. Isso mesmo, são aqueles 5 minutinhos que você pede a seu dirigente para fazer, ou ele mesmo fazê-lo, que é apresentar a lição que vocês estão estudando, fazer o convite à igreja para que todos participem das aulas de EBD, que tem sido uma bênção na vida de todos nós. Nós temos crescido muito na graça e no conhecimento do Senhor, a partir das lições da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de fazer o Momento EBD na sua congregação. Olá, querido professor, agora estamos com mais um momento de dicas pedagógicas.
E o nosso comentarista traz uma dica muito interessante, que é a apresentação, reprodução de uma tabela, de um quadro que tem na página 4 da revista do professor, mostrando a fala de Deus em relação ao homem de diferentes maneiras. Por exemplo, ele falou do céu direta e audivelmente, Lucas 3, 21 e 22. Ele utilizou os anjos para se comunicar, Lucas 1, versículo 11, versículo 28. Ele fez animais falarem, Números 22, 28. Ele se tornou carne, glória a Deus, João 1 e 14. As diversas formas que Deus tem para falar conosco. E a Bíblia Sagrada é uma delas. Palavra de Deus. E a nossa sugestão, querido professor, é que você faça um plano de leitura com seus alunos. Fica a seu critério, se vai ser anual, se vai ser trimestral, semestral. Tem vários planos na internet que você pode fazer. Você pode fazer da Bíblia toda, você pode fazer do Novo Testamento, do Antigo Testamento, você pode fazer das cartas do apóstolo Paulo. Mas é importante que você faça um plano de leitura para que desenvolvamos nos nossos alunos o desejo de ler, de estudar a palavra de Deus. Vai ser muito importante e muito proveitoso, eu creio. Então, combine com eles direitinho a melhor forma, como vocês podem fazer isso. Tenho certeza que Deus lhe dará criatividades. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. E lembrando também do estudo para professores de adultos, que é realizado nas quartas-feiras, à noite. Não fique de fora também. Você que conhece o professor de adultos aí, lembre-o desta obra que está sendo também realizada, que é o estudo para professores de adultos, ok? Então, desde já, agradeço mais uma vez a sua participação, que Deus nos dê um trimestre abençoado e que essa primeira aula de abertura do trimestre seja uma bênção para a glória de Deus e as demais também, com certeza. A todos, a paz do Senhor.